Qual que é a dica, Emily, Pra mim. Amy, Emily. para o candidato, assim, que tá nervosão. Putz, amanhã eu tenho entrevista com aquele Thiago, olhei a foto dele no LinkedIn, o cara é Não sério. Geralmente as minhas fotos os caras lá, odeiam. né, cara? Você, putz. Ninguém vai com a minha cara de primeira. Impressionante. Então, aí sou eu amanhã na frente do Thiago lá. Sim. Primeiramente, você se trabalhar, que eu gosto de chamar de autoestima profissional. Né? Se te chamaram é porque você tem alguma coisa que interessa para a empresa. Então, pensa que a pessoa ela quer te conhecer. Não tem nada fechado. Né? Você não tem um compromisso com a pessoa. Compromisso de estar lá naquele horário. Coloca a sua melhor roupa. Né? E a melhor roupa não significa mais cara. Sim. Mas vai para um compromisso. É um compromisso. Né? Então, e a primeira impressão também é a que Não existe fica. segunda primeira impressão. Não existe, exatamente. E seja cordial. Tenha em mente como é o seu histórico, né? Saiba falar do seu histórico, saiba falar da sua trajetória, porque parece... A pessoa fica tão nervosa que ela não consegue falar. Ela tem que se planejar para a entrevista, tem que fazer um roteirinho porque muitas vezes ela esquece de coisas importantes. Exatamente. Né? Então, se ela listar, eu acho que ela na hora desenrola listar, bem. Né? Decorar, uma coisa que eu sempre digo, né? Às vezes eu gosto... Treinar o speech, né? Treinar. E o treinar pode ser na frente do espelho, pode ser no banho, pode ser com alguém da sua casa, né? Eu sempre falo que às vezes eu tô saindo do banho, aí meu marido me vê falando sozinha. Eu falei, ele tá falando com quem? Eu falei, comigo, claro. É a melhor pessoa. Estou treinando, né? Por quê? Porque aquilo, a gente precisa que essas informações saiam no automático, para que o nervosismo não venha suprimir o que a gente precisa falar. E para sair no automático, você tem que falar várias vezes. Então... Você não é daquelas que quando acontece a situação, depois você pensa assim, puta, devia ter falado isso. Mas sempre não, sempre, pelo amor de Deus. Você acha que eu vou ver isso daqui e não vou falar assim, poxa, eu poderia às ter vezes melhorado. A gente fala demais, respondido isso, fica nervoso, exatamente. Começa a falar ali, não para mais. Por isso que é importante você ter ali seu speech certinho, né? O que você quer falar, não falar demais, no sentido assim, fala as empresas que você passou, fala o que você fazia ali, resumidamente. Se o recrutador tiver dúvida, ele vai perguntar. E pode ser que ele não tenha dúvida. É super normal. A pessoa explicou tão bem que a gente não fica com dúvida. Então, a gente não vai fazer uma pergunta muito específica do que a pessoa falou do dia a dia dela. Ainda tem aquelas perguntas assim, como você se vê daqui a 5 anos? Existe, tem. Mas é uma pergunta então, que... assim, cara, é isso muito... é mais do passado. Eu acho que é mais assim, isso, né? sabe quando hoje tá sol, né? Aí tipo, acabaram as perguntas assim. E aí daqui 5 anos, o que vai dar? Não, mas é uma perguntinha que não tem nada a ver, mas de repente estraga a entrevista. Sim. Tipo, ou se não, pode. Ou pode trazer coisas boas. Por quê? O que é a ideia dos 5 anos? O que você está se preparando, né? Você está estudando o quê? Para almejar o quê? Mas não é necessariamente uma pergunta decisiva. Sim. Infelizmente, o recrutamento ainda é muito subjetivo, né? Verdade. Então, o recrutador, eu posso estar aqui falando que essa pergunta é idiota e alguém vai fazer uma entrevista amanhã e essa pergunta é feita e ela pode ser decisiva, né? Sim. Mas pense também, poxa, eu tenho esse desejo de ser o CEO. O que eu estou fazendo hoje? Sim. Porque a ideia é saber como é que você está se preparando. A empresa está em constante movimento. Precisa que os colaboradores também estejam. Uma coisa que eu estava pensando aqui, eu já tive uma situação de entrevista que a pessoa não falou. Ela falava sim, não, sim, não, sim, não, sim, tal. Aí sabe o que eu fiz? Eu pensei, cara, o currículo dela é ok, não é excelentaço, mas não é ruim. Passa, pelo que eu tô pagando. Uma coisa que eu olho muito é quanto eu tô pagando, cara. Sim. Não, é verdade, porque não adianta, Chicão, eu pagar um salário ruim e querer o Einstein. Sim. Não vai, velho, entendeu? Não vai. Então, assim, eu tenho muito esse critério, assim, tipo, peraí, pelo salário que eu tô pagando... E eu me preocupo até de não trazer o Einstein por esse salário mesmo. Porque não vai ficar. Não vai ficar. Exatamente, da primeira oportunidade ele sai. E aí, sabe o que eu fiz? Eu saí da entrevista, falei, beleza, obrigado, ali passei aqueles 10, 15 minutos muito ruins e chamei a Dani, do RH, que trabalhava com a gente. Aí eu cheguei para ele e falei, Dani, é o seguinte, pelo currículo aqui, eu passaria e, pessoalmente, eu acho que ela deve ter ficado nervosa comigo. Muito provável. Entendeu? Então, não desenrolei muito. Vê lá você. E ela passou e ficou na empresa.
Que legal. Tem as perguntas, né? E as perguntas, Sim. quanto mais abertas, mais a pessoa fica mais à vontade. E ela tem que discorrer, porque se é uma pergunta Sim. aberta, ela vai ter que discorrer. Talvez eu Senão fui não muito resolve. técnico, porque eu precisava de uma pessoa um pouco mais técnica. Sim. E ela também não tinha tanta experiência técnica, entendeu? E aí, quando o RH chegou para falar de vida, né? De Sim. o que você faz e tal, porque eu até que tentei explorar, mas eu tava mais preocupado na técnica do que no Sim. pessoal. E aí, ela deve ter travado e a Dani foi lá e desenrolou para mim essa bomba aí. Nós de RH somos maravilhosos.